Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. É um prazer poder participar desse momento tão importante, tão gostoso, que é adorar a Deus através de algumas canções. Quero convidar você a se unir a nós agora, nesse momento tão gostoso, tão importante para as nossas vidas, onde a gente adora a Deus. Então, a primeira canção que a gente quer cantar fala sobre o amor de Deus, fala que Ele é o amor que a gente precisa para viver. Vamos cantar essa canção e declarar que Deus é o nosso amor. Não há melhor lugar para ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Não há melhor lugar para ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Porque Deus é o amor, porque Deus é o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. O amor em casa, no casamento, com os amigos, por qualquer relacionamento. O amor em casa, no casamento, com os amigos, ou em qualquer relacionamento. Precisamos do amor, precisamos de Deus. Precisamos do amor, precisamos de Deus, porque Deus é o amor. 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 Deus é o amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
As demandas sociais do século XXI, elas deixaram de ser aquelas demandas voltadas para as necessidades, digamos assim, mais básicas que nós temos e passaram a ser demandas orientadas por um impulso narcisista existente no coração social devido ao advento das redes sociais. A gente não procura mais simplesmente termos as nossas necessidades de vestimenta, ou de alimentação, ou de saúde supridas, mas nós queremos mais. Nós queremos a fama. Nós queremos o reconhecimento das pessoas. Nós queremos as curtidas. E é interessante que quando a gente se apega a alguns dados, a gente percebe que essas demandas elas são reais e estão tão presentes na vida das pessoas. Estima-se que 80 milhões de fotos são descarregadas em Instagram e Facebook, fazendo com que 3,5 bilhões de pessoas curtam essas fotos diariamente. Então, são selfies em relação a lugares paradisíacos que a gente vai, ou nem precisa ser tão paradisíaco assim, pode ser o shopping, a gente tira lá foto da comida com a gente. Enfim, as situações corriqueiras do dia a dia que a gente sempre quer mostrar para as pessoas o quanto nós somos legais ou o quanto nós somos interessantes de serem observados. A gente vive naquilo que muitos têm chamado de fato numa sociedade narcisista, numa sociedade onde as demandas e as exigências têm sido cada vez maiores para que você viva ou mostre um estilo de vida que não necessariamente deveria ser buscado incessantemente por você. É uma fome por um reconhecimento social, é uma fome para que as pessoas vejam o quanto você é legal, o quanto você é bom naquilo que faz. É uma fome para encher o seu currículo. É uma fome pela supervalorização do eu, que faz com que as pessoas se tornem um tanto quanto mais doloridas, menos empáticas, vazias, hiperatarefadas e insaciadas. São essas as demandas do ego humano, são essas as demandas de uma sociedade que tem se voltado para o culto do indivíduo e tem colhido como consequência disso depressão, ansiedade, irritabilidade. Você consegue perceber isso? Alguns pesquisadores e psicólogos têm atestado que nós vivemos numa pandemia narcisista. Jim Twenge, da Universidade do Texas, e Kate Campbell, da Universidade da Geórgia, elas colocam isso de maneira enfática, dizendo que nós vivemos uma nova geração onde elas têm acesso a tantas coisas boas e legais. É uma nova geração que está sendo se autopromovendo, está sendo colocado em altos patamares e se autopromovendo como pessoas extremamente geniais, bonitas e capazes, mas é uma geração mais infeliz, dizem essas pesquisadoras. O ego, ele nos consome. O ego, ele
é como um buraco negro que exige o tempo inteiro de nós algo mais magnífico a ser feito, ou algo mais extraordinário a ser mostrado, a fim de que ele possa permanecer inflado e nós não pareçamos pessoas tão medíocres assim. O Tim Keller, no livro Ego Transformado, ele traz o testemunho da cantora Madonna em relação à sua busca por saciar as exigências do coração, as suas demandas ególatras. Ele faz questão de salientar que admira muito essa cantora e que ela é, de fato, mais evoluída do que nós, no sentido de que percebe que o seu coração não se satisfaz apenas com as questões mais simples do dia a dia. E ele coloca uma entrevista que a Madonna ela deu para a revista Vogue, onde ela dizia o seguinte: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou. Acho que nunca terminará. É o que acontece conosco. O ego é vazio, é dolorido, é frágil, é atarefado demais, como coloca Tim Keller nesse seu livro, O Ego Transformado. E não sei se você percebe que muitas dessas pessoas que conseguiram na vida dinheiro, fama, reconhecimento, elas parecem um tanto quanto que não satisfeitas. É porque nós temos, de fato, uma demanda muito maior que a glória desse mundo não pode nos dar. Por isso que o caminho para a satisfação e para a felicidade, ensinados por Jesus, é um caminho totalmente contrário àquilo que as demandas de uma sociedade narcisista têm exigido de nós. É o caminho do esquecimento do próprio eu. É o caminho da valorização do outro. É o caminho de agir para o bem do outro, não pensando no reconhecimento social, pelo contrário, mas é um agir para o bem do outro porque simplesmente você ama. E você quer que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Não porque você quer dominá-las por meio de ações de bondade, como muitos psicóticos narcisistas fazem por aí. Na verdade, eles não amam, eles querem dominar pessoas que estão em extrema necessidade. Porém, quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente vê ele nos desafiando, sim, a vivermos diante do Pai e recebermos dele a glória, recebermos dele o presente e o elogio por uma vida realmente de bondade, justiça e amor que nós vivemos na nossa existência. Então o texto das Escrituras em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares
a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. É difícil você viver no secreto, vencer as demandas egóicas do nosso coração. É difícil você vencer a você mesmo e procurar viver sem necessariamente buscar a glória humana. Mas é maravilhoso. Você já parou para pensar em viver uma vida onde você percebe que as coisas não giram em torno de você? Você já parou para pensar em viver uma vida onde você consegue se alegrar com a conquista do outro, com o crescimento do outro? Você consegue se alegrar com o quão bom o outro é naquilo que ele faz, e aquilo que ele faz é a mesma coisa que você faz, e por vezes você não consegue ser como ele é, porque ele tem de fato mais talento que você. Você já parou para pensar que é maravilhoso você viver as demandas do seu coração, conseguindo valorizar aquilo que é muito maior do que você mesmo, que é a própria existência humana, que é a própria existência social e que é o reino de Deus, que não gira em torno de sua vida? Que maravilha é isso, que liberdade é essa? Viver sem se comparar com outras pessoas e sem necessariamente agir tendo como motivação tornar-se conhecido, reconhecido por outras pessoas. Isso é uma libertação maravilhosa, que apenas uma vida que satisfaz diante da realidade de Deus, diante do seu Senhor, que vive com o coração voltado para a glória que vem de Deus e não para a glória humana, consegue. Apenas corações conectados de tal forma à realidade de Deus podem se vencer as demandas narcisistas da nossa alma. Viver de fato com o coração cheio, sem necessariamente precisar dos olhares alheios. Que maravilha, não é? Que maravilha. E Jesus, ele vai ao ponto correto, que é a questão da alma, que é a questão do coração. Jesus não está dizendo aqui que você não deva, de alguma maneira, prestar contas daquilo que você tem feito da sua vida. Jesus não está dizendo aqui que você não deva, necessariamente, ter um bom currículo a fim de servir dentro da sua área de vocação. Jesus não está dizendo aqui que você seja inibido a mostrar as suas qualidades. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está querendo mostrar é que a motivação correta da nossa alma ao fazermos todas as coisas que chamam a atenção das pessoas para nós é de fato o serviço excelente para com aqueles que nós amamos.
Seja você um cantor, seja você um artista, seja você alguém que precisa de performance, você assim o faz. Porque você quer que as pessoas sejam alcançadas por uma mensagem. Você quer que as pessoas sejam, de alguma maneira, beneficiadas através daquilo que você faz. Você ama de verdade. É uma motivação do coração. Deus vê o coração. Como fala Samuel, o livro de Samuel, quando Samuel se encontra com os filhos de Jessé e ele se depara com aqueles homens mais altos, mais fortes, os quais na mentalidade dele seriam os mais adequados para reinarem sobre Israel e serem ungidos reis. E Deus fala para Samuel: não olhe como o homem vê, porque o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então as pessoas que faziam boas obras, as pessoas que oravam e as pessoas que jejuavam eram conhecidas como homens de Deus para a sociedade. Pessoas dignas de serem imitadas. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, para aquela multidão que o seguia, que não é porque nós recebemos o elogio dos homens que nós vamos tomar tais atitudes que são indispensáveis e essenciais em nós. Afinal de contas, se nós nos chamamos cristãos e se nós nos chamamos pelo nome de Deus, a gente tem que ser conhecido por nossas boas obras. Jesus ele falou que a vossa luz brilhe diante dos homens. Isso tem que fluir em nós boas ações. Se nós somos cristãos, nós vamos ter sim, de fato, uma vida diante de Deus em oração. E nós vamos jejuar porque, afinal de contas, queremos vencer as batalhas, as árduas batalhas que vivemos contra a nossa carne, contra o pecado, contra um mundo cada vez mais pervertido, contra a desistência, contra o desânimo. A gente precisa orar e jejuar e buscar essas atividades que, para muitos, denotam que você é uma pessoa que pertence a Deus. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que não. Existe algo mais profundo e mais importante, que é o coração. Existe algo mais profundo e mais importante, que é a motivação da alma. E como é bom a gente ser motivado de maneira pura, da maneira correta. Como é bom a gente ser motivado porque, de fato, nós amamos pessoas e por isso que nós somos atenciosos com elas. Por isso que nós, numa atitude humilde, queremos entregar para elas aquilo que elas têm necessidade naquele momento. Que bom é viver sob a perspectiva de que quando a gente ora porque a gente ama tanto a Deus e é tão bom estar diante dele e a gente sabe que ele responde às orações. E não necessariamente por causa do nosso ambiente religioso que vai dizer para mim ou para você o quão piedosos e quão cristãos nós somos. A mesma coisa em relação ao jejum. Por vezes você precisa justificar porque não está comendo, né, em tempos de jejum. Ao mesmo tempo você não precisa falar em todos os lugares que você jejuma. Por vezes a gente vive numa cultura onde a disciplina do jejum não é mais vivenciada nem vivida e a gente precisa dar aquela estimulada e dizer assim, vamos jejuar e testemunhar o quão bom é. Deus ele está vendo o coração, as demandas mais íntimas do ser. Não o exterior, Deus não vê o exterior. E sabe o que é extremamente perverso aqui, gente? É que a busca pela glória dos homens
a busca pela glória humana, ela revela o pior sentimento que pode haver no coração humano, que é o mesmo sentimento que havia no coração de Lúcifer antes da queda. É um sentimento luciferiano, de se utilizar do sagrado, do santo, de se utilizar da beleza, da criatividade que Deus nos deu, para nos colocarmos numa posição de superioridade às outras pessoas. Buscar a glória humana é querer se tornar Deus na vida de outras pessoas. É querer ter o domínio sobre outras pessoas. É querer se colocar em outros patamares, se utilizando de coisas santas e boas, buscando essa glória humana. É o sentimento que Satanás tinha. É o sentimento que Lúcifer tinha. Eu queria que você entendesse que nós não fomos criados para essa glória. Nós não fomos criados para sermos ovacionados pelas pessoas. Ainda que as pessoas, de alguma forma, se aproximem de nós e fale para a gente tudo aquilo de bom que a gente tem proporcionado para elas, ou ainda que as pessoas falem quão excelente é o nosso trabalho, ou ainda que as pessoas admirem a maneira como nós conseguimos construir algumas coisas em nossas vidas. Todas essas coisas, elas podem se tornar algo extremamente perverso para nós quando nós simplesmente agimos para recebermos essa glória, essa valorização que o mundo parece exigir de nós. Parece que o nosso valor é porque nós somos reconhecidos pelos outros naquilo de bom que nós fazemos. Mas existe algo melhor. Existe algo mais profundo e rico que nós podemos usufruir. E nós não fomos criados para essa glória. Nós não conseguimos lidar com a glória humana. Nós não conseguimos lidar com o louvor das pessoas. Nós nos tornaremos escravos disso. E no final, como tem colocado alguns estudiosos e até mesmo psicólogos, a gente se torna ansioso, a gente se torna deprimido, a gente se torna irritável demais, porque nós estamos utilizando aquilo de bom que nós temos, que foi sim dado por Deus, para uma glória que não nos pertence. Nós não somos chamados para sermos glorificados pelos homens. Essa glória não nos pertence. E nesse exato momento você está perguntando para você mesmo, para mim, se até aqui você continua ouvindo essa mensagem. Então, por que eu existo e por que eu faço as coisas que eu faço, se não para ter o reconhecimento social? Você faz isso em gratidão àquilo que Deus deu para você. E você faz isso para a transformação do mundo que jaz no pecado, que jaz na desgraça, que jaz em angústia, que jaz em medo, que jaz em tristeza. Você faz isso para abençoar o mundo. Você faz isso como uma responsabilidade que Deus entregou para você
diante do talento, dos dons, dos recursos que você possui. Não para receber glória, não para receber reconhecimento. Você faz isso porque você ama. Você faz isso porque você percebe a necessidade. Você faz isso porque você é mais profundo do que essa sociedade superficial, narcisista, psicótica, egóica e tantos outros adjetivos que a gente pode dar. E como é bom viver assim. Como é bom viver assim. Se a glória não nos pertence e a glória desse mundo a gente não consegue administrar, porque a gente sempre vai querer mais, a gente sempre vai exigir mais, a gente vai estar roubando o lugar que é de Deus, a gente vai estar caindo no mesmo pecado que Lúcifer caiu. Ele queria ser ovacionado pelos outros porque ele era bom naquilo que ele fazia. Ele não fazia como gratidão, como serviço e como uma atitude de amor. Pelo contrário, era uma atitude de louvor próprio. Ao invés disso, e a nossa falta de capacidade de administrar algo que não nos pertence, porque afinal de contas tudo nos foi dado por Deus, tudo é graça, tudo é bênção de Deus sobre nós, nós devemos agir para participarmos e experimentarmos da glória que vem de Deus. Isso sim é o nosso chamado. Nós fomos chamados para usufruirmos da companhia do Criador. E isso preenche o nosso ego, isso preenche o nosso coração, isso preenche as demandas da nossa alma. Sabermos que o nosso valor não está necessariamente naquilo que nós fazemos, enquanto seguidores nós temos, na conta bancária que nós possuímos. O nosso valor não está necessariamente naquilo que essa sociedade pervertida valoriza. O nosso valor está em sermos, sim, amados, agraciados, glorificados e recompensados por aquele que tem a palavra e o destino final para todas as coisas, o Deus vivo. E como é bom viver assim, sabermos que nós fomos valorizados e amados pelo Senhor e que Ele tem cuidado de nós. E que nesse exato momento nós temos exatamente tudo aquilo que nós precisamos para a nossa existência. Nesse exato momento nós temos tudo aquilo que nós precisamos para nossa satisfação pessoal. Ele tem nos valorizado e a gente não precisa entrar dentro da correria frenética de um mundo que deseja saciar a sede da alma por meio dessa glória passageira, por meio de algo tão pequeno e vaidoso. Uma pesquisa que foi feita a partir de informações do Banco Americano mostra que as pessoas gastaram 3,5 trilhões de dólares em produtos de vaidade, como carros esportivos, como cirurgias plásticas e tantas outras coisas que faziam com que elas pudessem, de alguma maneira, mostrar um item que valorizasse a sua vida, em detrimento daquilo que as outras pessoas não têm. Afinal de contas, a gente só quer mostrar algo de mais valor porque a outra pessoa tem algo de menos valor. Então a busca pela glória humana sempre vai demandar de nós
não valorização do outro. Sempre vai demandar de nós uma cultura de disputa e que nunca vai satisfazer o nosso coração. Já parou para pensar nisso? Mas quando nós vivemos diante da glória de Deus e quando nós vivemos diante do Deus que nos vê e quando nós fazemos as nossas atividades, sejam elas vocacionais, sejam elas religiosas, espirituais, elas fazem com que o nosso coração se preencha daquilo que é mais significante, que é um encontro com aquele que preenche todas as coisas em nós. Viver diante do Pai. Viver diante de Deus. Ter o nosso coração satisfeito não pelas demandas exigentes de uma sociedade narcisista, pelo contrário, ter o nosso coração satisfeito por um Deus que nos olha e nos recompensa, porque o nosso coração sim deseja servir em gratidão a tudo aquilo que Ele nos deu. O que foi que Ele deu para você? Tudo é graça. Tudo é gratidão. Tudo, de fato, é uma resposta àquilo que nós recebemos. Porque, afinal de contas, nos foi dado. Ainda que você tenha lutado demasiadamente para ter aquilo que você possui, para ter as habilidades que você tem, para ter o currículo que você tem, em termos macroscópicos, quando nós olhamos para a realidade, a gente percebe que nós dependemos de tantas e tantas coisas para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Então é gratidão. É gratidão. E por que a glória pertence a Deus e não a nós? Porque nós não podemos roubar essa glória que pertence a Deus. E será que Deus ele exige essa glória? Não, Deus ele não precisa e nem necessita da glória que nós damos para Ele, porque o que é que vai impressionar Deus? Entende? Não é o louvor dos nossos lábios necessariamente que vai deixar Deus mais feliz. Ele já é feliz. Ele já é plenamente satisfeito. Ele já é cheio de glória. Nele reside toda a plenitude. Mas por que pertence a glória a Ele? Porque Ele criou, de fato, tudo o que existe de mais exuberante, magnífico e bom na realidade. E deu para a gente. Pertence a Ele. E nós somos, sim, seus representantes na Terra. E como seus representantes na Terra, a gente está falando para as pessoas que a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa vocação, ela simplesmente revela o quanto Deus tem sido bom para mim, para você, para a humanidade. Por isso que nós agimos como agimos e fazemos o que fazemos. Esse Deus deve ser glorificado, a glória pertence a Ele. E querer roubar essa glória de Deus é querer viver uma existência significativa que não nos pertence. E que vai sim nos pôr em disputa, nos pôr numa cultura de violência, nos pôr em uma cultura de supervalorização do eu e desvalorização do outro. Porque nós não fomos criados para a glória dos homens. Quem busca isso são pessoas que fizeram muito mal na história. Quem busca isso são pessoas que, por vezes, querem sim manipular você e não querem fazer com que você ocupe os lugares que elas estão. Pessoas que não querem que o outro cresça. São pessoas que estão buscando a glória desse mundo.
Mas a glória de Deus é diferente. E para essa glória nós fomos criados. Isso de fato é magnífico, isso de fato é maravilhoso. É aquilo que Timothy Keller chamava da bênção do autoesquecimento. E tem um trecho bem marcante que eu queria ler para vocês nas palavras desse extraordinário pastor. Ele diz o seguinte: posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elementos do meu currículo. Não servirão apenas para ocupar mais espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego. Não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Mas isso está fora das nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É aquilo que o Evangelho faz em nós. De fato, quando nós experimentamos dessa bênção de que nós podemos sim viver a vida com a satisfação, não por aquilo que esse mundo que busca uma glória tão superficial busca, mas sim porque nós somos aquilo que nós somos e abençoamos as pessoas em resposta ao que Deus nos deu, a gente não precisa mais viver procurando um veredito social em relação a como nós vivemos. Pelo contrário, nós não precisamos mais que as pessoas digam para nós o quão bom nós somos. Pelo contrário, a gente já recebeu esse veredito no Senhor. Nós já somos amados. Nós já somos valorizados por Ele. E porque nós somos já valorizados por Ele, nós buscamos a glória desse Deus que tudo nos dá para o nosso aprazimento e para que a gente abençoe outras pessoas. Você não quer viver assim? Você não quer esquecer-se dessas demandas narcisistas de uma sociedade doente que vive ansiosa em meio às demandas de uma glória pessoal? Você não quer viver a bênção do autoesquecimento, a bênção de receber de Deus o elogio, a bênção de viver uma vida que não precisa mostrar nada para ninguém, simplesmente ser e viver? A bênção da autenticidade, a bênção de ser normal, como todo mundo é normal. Queria chamar você a viver diante de Deus. Felicidade está em saber que Deus tem olhado para a sua vida, que a última palavra é dele, e que o reconhecimento final não virá dos homens, mas virá do Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor e diante do Senhor, Pai, nós queremos viver. O mundo exige tanta coisa da gente. O mundo exige mais dinheiro, o mundo exige mais cursos, o mundo exige mais inteligência, o mundo exige mais network, o mundo exige mais estética. O mundo exige que a gente tenha mais seguidores, enfim, é tanta coisa, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, Pai. E te pedir, Senhor, que o Senhor
transforme o nosso coração. Que a gente tenha de fato essa bênção de vivermos com satisfação diante do Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, porque afinal de contas, nós temos mais do que o suficiente, Deus. E o Senhor tem nos abençoado. No nome de Jesus, que nós possamos ser presenteados pelo Senhor. Que nós recebamos, Pai, o galardão que vem do Senhor. Que nós não andemos, Senhor, em busca dessa glória, ó Deus, vã, que é a glória humana, que na verdade nos maltrata e deixa a gente tão pesado. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha do Senhor e que a alegria de viver em Tua presença seja a nossa satisfação, Pai, hoje e durante os dias da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a vida do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a minha vida, a fim de que nós sejamos, sim, presenteados por Deus e busquemos, sim, a glória que vem do Senhor. Que Deus te abençoe, que seja uma semana repleta da bênção de Deus. Ainda que o chão se abale, não temerei, não temerei, não, não, não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei, não, não, não. Ainda que o chão se abale, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo.
saber que sou Deus, Rei de todas as nações, aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos, aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações, aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos, aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações, aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não